Negociação melou? Isso mesmo, Thiago Almada pode não estar vindo mais para o Flamengo. Vamos falar tudo sobre o enrolo, a novela que não acaba, sobre a transferência do Thiago Almada, o argentino Thiago Almada, do Atlético de Madrid, para o Mengão, que pode não concretizar. Vamos falar tudo sobre isso, vamos falar também tudo sobre a rodada do Brasileirão, onde o Flamengo não jogará. Tudo isso a partir de agora. Antes de mais nada, peço encarecidamente a você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo aqui agora, que acompanha a gente, dê essa moral pro Claudinho, ó, botão aqui embaixo, inscreva-se, clica aí, inscreva-se no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu joinha, que o seu joinha é muito importante, ajuda demais aqui no nosso desenvolvimento do nosso trabalho aqui no canal Carioca Rubro-Negro, o canal de notícias do Mengão. Pega esse vídeo, compartilha com amigos, vizinhos, parentes, colega de trabalho, manda para geral, os grupos de Flamengo que você participa, o grupo da família, manda pro teu sogro vascaíno, pra tua prima tricolor, pro seu primo botafoguense, passar a galera não tem nada para assistir, vem assistir conteúdo rubro-negro, beleza? Então, se inscreva no canal, aciona o sininho, deixe seu like e também compartilhe com demais amigos e grupos que você participa, beleza? Vamos começar as matérias? Gente, vamos bater um papo aqui. Negócio chato é rodada sem jogo do Mengão. Eu, sinceramente, até agora não consegui entender por que o Flamengo não jogaria hoje, né? A CBF, logo depois do término da Copa do Mundo, e deixou essa data desse final de semana para os jogos da Copa do Brasil. Vai lembrar que o Flamengo não está na Copa do Brasil, foi desclassificado para a equipe do Vitória, né? Perdeu para o Vitória, então com isso não seguirá na competição. Então tá tendo jogo aí, teve jogo meio de semana, teve jogo ontem, no sábado, tá tendo jogo hoje domingo da Copa do Brasil, né? E com isso a rodada do Brasileirão o Flamengo não joga. O Flamengo poderia jogar, tem jogo aí para jogar, tem jogo aí atrasado, né? Tem um jogo contra o Mirassol aí pra gente pagar aí, para cumprir ainda um julgamento que a gente tem lá no começo do campeonato, nas primeiras rodadas, a gente não participou desse jogo. Com isso o Flamengo tem esse jogo para pagar. Poderia ter colocado esse jogo então para jogar contra o Mirassol ou um outro jogo que vai ter à frente, porque vale lembrar que o nosso próximo adversário dentro do Brasileirão é o próprio Vitória, que nos eliminou na Copa do Brasil, quem lembra? Lá no Barradão, em Salvador, né? Antes da Copa do Mundo. E agora a gente vai pegar ele pelo Brasileirão no Maracanã, a partir, a princípio, domingo que vem. Isso mesmo, domingo que vem, dia 9, é jogo do Mengão. E com isso o Flamengo fica aí sem jogar a rodada do Brasileirão nesse final de semana, devido à data, entre aspas, data Copa do Brasil. É chato, é complicado, fica um negócio aí muito sem sal, sem açúcar, não é verdade? Concorda comigo? Negócio extremamente estranho. Rodada de final de semana sem jogo do Mengão, né? Mas é o que tem por enquanto. O Flamengo vem de 2 empates, né? Logo após a Copa do Mundo, a gente pegou a Chapecoense lá em Chapecó, que lembra? Ganhamos de 4-0 lá em Chapecó pela rodada do Brasileirão. E após isso a gente empatou 2 jogos. Empatamos com o São Paulo no Maracanã e empatamos o último jogo contra o Internacional, lá jogando no Beira-Rio, em Porto Alegre, né? Então nosso próximo adversário é no Maracanã, domingo que vem, dia 9 de agosto, né? Vai lembrar que hoje é dia 2 de agosto, é dia 9, semana que vem, contra o Vitória. E você vai acompanhar tudo sobre o pré-jogo aqui no canal Carioca Rubro-Negro. Isso mesmo, tudo sobre o pré-jogo aqui com a gente, aqui, chegada do Anjo do Mengão. É aquela resenha que você já conhece o nosso canal. Tem a equipe do canal aqui, o pessoal de repórter de pista ali vai estar ali entrevistando a galera chegando no Maracanã, o Anjo do Flamengo, aquela coisa toda. Então é importante você estar inscrito. Então, ó, se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o seu like, que é muito importante, ajuda demais, beleza? Vamos para a notícia sobre o Thiago Almada? Isso mesmo, surgiu o interesse do Flamengo novamente aí pela contratação aí do Thiago Almada. Vale lembrar que o Thiago Almada é argentino, né? Fez parte do grupo aí que chegou à final da Copa do Mundo, não foi campeão, mais uma vez ele chega à final. Vai lembrar que ele também é campeão mundial, ele foi campeão na penúltima Copa, na Copa do Catar ele foi campeão com a Argentina, e na última Copa agora ele foi vice. Mas vai lembrar que ele ficou meio que reserva ali,
sendo um pouco utilizado, mas surgiu o interesse do Flamengo, porque o Atlético de Madrid, o detentor dos seus direitos federativos, tem o interesse em negociar o atleta. Porém, o atleta tem o interesse de ficar na Europa, em qualquer lugar, mas ser na Europa. Ele não tem a intenção agora de vir para a América do Sul e muito menos para o Brasil. O que acontece agora, surgiu também o interesse do River Plate, da Argentina, do mesmo país do atleta, país de naturalização do atleta, né? Também com a proposta para levar o atleta, uma proposta a princípio menor do que a que o Flamengo tem, tá? Mas porém pode pesar muito aí. O Thiago Almada não tem interesse de vir para a América do Sul, porém ele está aguardando uma proposta ainda da Europa, e essa proposta até agora não veio. Vai lembrar que o Atlético de Madrid já manifestou, já deixou bem claro que tem intenção de negociar o atleta, não importa para onde tem intenção, mas é o atleta que está um pouco redutivo, querendo apenas ficar na Europa, aguardando uma proposta. Vai lembrar que daqui a pouco fecha a janela de transferência do exterior e acaba ficando o Atlético de Madrid mesmo, não indo para lugar nenhum. Eu vejo da seguinte forma, pessoal, vê se vocês concordam comigo. Se caso não tiver nenhuma proposta ali da Europa, igual ele tem intenção, ele vai acabar sendo negociado aqui para a América do Sul mesmo. No meu ponto de vista, entre ele sendo argentino, entre ele vir para um time brasileiro, que é o Flamengo, time de nome, tem dinheiro e tudo mais, e vir para o River Plate, ele já está irredutível não querer vir para a América do Sul, ele vai escolher, no meu ponto de vista, vai escolher o River Plate. Pode ter certeza disso, ele vai escolher o River Plate. E não vai escolher. O River Plate está com projeto, está querendo investir, tá? Reformulação do elenco, está com nova diretoria, vem com outros pensamentos aí, e com certeza vai pegar pesado aí para levar o Thiago Almada. Vale lembrar que o Thiago Almada, quando teve aqui a passagem no Brasil, jogou pelo Botafogo, ele veio com o Botafogo, na época o John Texton trouxe ele, para jogar no Botafogo, com a promessa de jogar ele novamente no clube do exterior, num clube da Europa, e foi o que aconteceu. Ele hoje tem os seus direitos e tem contrato com o Atlético de Madrid da Espanha, porém não está tendo muito utilizado, e o Atlético de Madrid tem o interesse em negociar e desfazer do atleta. Porém, existe uma compensação, o Flamengo tem uma proposta muito boa, a princípio melhor do que a proposta do River Plate, oficializada, porém o atleta, no meu ponto de vista, é aquela tipo balança de prato, né? E o atleta, por mais que seja melhor a proposta do Flamengo, eu vejo, porque se fosse para aceitar a proposta do Flamengo, meu amigo, ele já teria vindo. Ele já teria vindo. O Flamengo tem nome, o Flamengo tem vitrine, o Flamengo tem dinheiro para contratar o atleta, e ele fica segurando. E agora surgiu a proposta do River Plate. Então, o River Plate, no meu ponto de vista, como torcedor, quem está falando é o Claudinho, tá, gente? Eu não estou cravando, dizendo que ele vai para o River Plate, não. É uma pergunta, tá no banner do vídeo aí. Ele vai para o River Plate? Negociação aí terminou, não tem mais jeito? Porque, no meu ponto de vista, entre escolher o Flamengo ou o River Plate, mesmo ganhando um pouco menos, se tiver que vir para a América do Sul, que ele não tem o interesse de vir, mas viria porque não teve outra opção, ele vai escolher o River Plate. O River Plate apresentou um projeto para ele, tá? Um projeto de reestruturação do clube, um projeto de reestruturação do time, do elenco. O River Plate está montando um time, um elenco, um plantel para competições futuras, já a partir desse ano, 2026. Então tem coisas grandes a partir de 27, 28 aí. Quem vai ver novamente o River Plate aí naquela pegada que era antes de 2019. Lembra? O River Plate já tinha ganho em 2018, quase ganhou em 2019. O Flamengo foi lá e ganhou deles, do River Plate. Inclusive, o River Plate era o favorito e o Flamengo ganhou de virada, né? Naqueles 2 gols lá do Gabriel Barbosa, o antigo Gabigol, né? Que agora é Gabriel Barbosa só. O antigo Gabigol. É isso? Então é isso. A princípio as notícias de momento são essas. Nada acertado ainda com o Flamengo. Existe a possibilidade de ir para o River Plate e também ou continuar no Atlético de Madrid. Mas o interesse do atleta é permanecer na Europa. Mas só que até o momento nenhum, a princípio, pelas informações que eu tenho, nenhum time da Europa sinalizou interesse em negociar o atleta. Nenhum time de qualquer país da Europa não sinalizou. A única que sinalizou é aqui na América do Sul, que é o Flamengo, e agora surgiu também aí no radar aí
a intenção do River Plate. Beleza? Vou ficando por aqui, mas eu volto no próximo vídeo com vocês aqui, atualizando vocês sobre sobre o Mengão. Então, ó, se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o seu like, que o seu like é muito importante. Não se esqueça de compartilhar com os amigos, vizinhos, parentes, colega de trabalho. Manda pra geral. Valeu, galera. Um forte abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Tamo junto, hein?